Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Henrique de Moraes. Eu vim aqui hoje em nome da Prodan São Paulo, junto com meu colega Fausto Nogueira Peralta, né? E a gente vai falar sobre um trabalho que a gente fez utilizando o CIMET do NIC-BR para monitorar um projeto importante para o governo municipal, que é o Wi-Fi Livre São Paulo. O objetivo principal da nossa apresentação hoje é expor como que a gente faz o monitoramento do ponto de vista de SLA desse projeto e como a gente utilizou o CIMET para conseguir nos apoiar, atingir as nossas necessidades de monitoramento. Esse aviso aqui é resultado de algumas indagações desconfortáveis que a Prefeitura recebeu ao longo do projeto, tá? Principalmente quando a gente notou que tínhamos utilizado o termo monitoramento para essa apresentação, a gente achou melhor já deixar bem claro. Nós não sabemos o que você faz no Wi-Fi Livre São Paulo. Ponto. Talvez as nossas terceirizadas saibam, e aí elas estão restritas pela cobertura legal, Marco Civil da Internet, etc. Mas nós, Prefeitura, nós, Prodan, nós não recebemos nenhuma informação desse nível. A gente só recebe quantidade de usuários, agregado de tráfego, e agregado de tráfego é quantidade de byte por tempo. Não é nem sequer fluxo, netflow, nada. Bom, apresentando a Prodan São Paulo. Quem somos nós? A Prodan São Paulo é a empresa de informática pública do município de São Paulo. Tem a Prodesp, que é do Estado, a Prodan é só do município, tá? É uma empresa de tecnologia da informação e comunicação. Na parte de informação, a gente hospeda uma grande parte dos sistemas municipais. Então, tem plataforma alta, com 2 mainframes, etc., que roda IPTU e outras coisas. Um monte de aplicações legadas internas do governo municipal. Tem plataforma baixa, já no formato de nuvem, virtualizada, etc., que hospeda mais um sem número de aplicações. São 2 data centers razoavelmente grandes, com sala-cofre. Acho que a gente tem acesso, deve ter mais de 1.500 máquinas virtuais, eu não tenho um número exato, uma quantidade bem grande de servidores, então não é um negócio muito pequeno, não. Tá? Nós temos certificação para MPS, é o modelo de... Deu um branco aqui agora, mas é uma certificação muito almejada pelo governo. Isso, modelo de melhoria de qualidade de processos, melhoria de processos de software, na verdade. No nível F, na parte de serviços e na parte de desenvolvimento de software. Como eu disse, nós também pegamos um pouco da parte de comunicação. O governo ele tem uma presença muito difusa no município. Então, se você olha nosso mapa de presença, ele é uma catapora homogênea. Ele cobre o cachorro inteiro do município de São Paulo, bonitinho, sem ter nenhum ponto assim com maior densidade ou nada. Em outras palavras, é um problema difícil. Você tem que chegar nos cantos mais longínquos, tão bem quanto você tem que chegar no centro de São Paulo. São mais de 3.000 pontos na nossa WAN. Tá? A maioria foi conectada através de circuitos terceirizados de operadoras, MPLS no caso, mas também algumas variantes. Temos uma rede ótica relativamente pequena, perto do tamanho da que precisaríamos para chegar a todos os sites. Atende uma quantidade bem pequena desses sites. E alguns enlaces de rádio, completando alguns pontos de acesso mais difícil, ou no entorno de algum POP da rede ótica, a gente pode botar um enlace de rádio lá, que acaba tendo uma capacidade maior do que contratar de uma operadora. Tem projeto de expansão futura, alguns, como, por exemplo, interligação no PTT, via fibra apagada, e outros que estão à espera aí de algumas determinações do novo governo. Bom, o projeto Wi-Fi Livre São Paulo, ele começou, era uma das metas do atual governo para como fazer a universalização de internet, poder ter aumento essa ação que era criada, era para poder ter melhor ocupação das praças. Hoje, não ter somente as praças estar ocupado por moradores de rua, ou algum outro tipo de pessoas frequentando aquele local, esse projeto ele tornava claro para que pudesse esses espaços públicos ser utilizados pela população. Tá?
Daí surgiu a parceria entre a Secretaria de Serviços, que seria uma das responsáveis por esse tipo de engajamento junto à sociedade, e a Prodan, para dar todo o apoio técnico para que a gente pudesse fazer essa entrega com a melhor qualidade possível. Tá? Nós fizemos uma licitação, e nisso dividimos em 4 lotes a cidade de São Paulo, sendo as regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e o Centro, acho que com a parte Oeste. E aí a gente colocou numa das cláusulas que era obrigatório, uma operadora não poderia ganhar mais do que 2 lotes. Então, para isso, hoje nós temos 2 prestadoras de serviço prestando serviço para atender as 120 praças dentro do município de São Paulo. Tá? A gestão dessas operadoras é feita pela Prodan, a gente consegue gerir e monitorar, só que aí entrou mais uma outra agravante. Eu consigo monitorar as operadoras com SLA, mas quando você está falando de uma rede Wi-Fi, você monitora, você consegue chegar até a WLAN de um access point dentro de uma unidade. Você não consegue saber se a qualidade do serviço para o usuário está sendo satisfatória. Daí nasceu também uma parceria junto com a Prodan e com o NIC para poder fazer a utilização do CIMET para fazer o monitoramento das praças, né? E é para a gente poder, para o CIMET Box poder criar a real sensação do usuário, ou seja, como que ele está navegando, qual a velocidade, a gente vai entrar nisso mais para frente. Tá? Hoje, dessas 120 praças, nós estamos com 7 milhões e 500 mil acessos por mês. Tá? A gente finalizou o projeto em julho de 2015, ali em 2 milhões, e hoje a gente já está nessa crescente de 7 milhões e meio. Bom, só para completar, finalizou o projeto, quer dizer que em julho de 2015 estavam as 120 praças instaladas, né? Então, todo o crescimento depois dessa data foi crescimento do uso, e não aumento do número de praças. Tá? Esse projeto ele tem alguns detalhes relevantes para vocês entenderem algumas das nossas decisões e como a gente usou o CIMET para monitorá-lo, que não necessariamente se replicariam em outros projetos. O primeiro é que ele é realizado através de um contrato de serviços. Eu contratei, não é um turnkey, mas é quase isso, de acesso à internet. Então, todo o acesso da população na praça X vai sair pelo IP da operadora daquela praça X. Eu não vejo esse tráfego, eu preciso contactar aqueles equipamentos ou o NOC da operadora X para ter os dados de performance. Tá? E ele tem um detalhe bastante interessante. O fornecimento de energia elétrica para alimentar os rádios e roteadores, todos os equipamentos da praça, ele não é responsabilidade da operadora. O que significa que, na hora que nós temos um problema na praça, quando ele é oriundo de falta de energia elétrica, nós não podemos penalizar a operadora por isso. Então, apareceu aí uma necessidade de quando a gente tem uma falta de disponibilidade indicada pelo CIMET, nós temos que verificar se, na verdade, não houve uma falta de energia elétrica, e se houve, aí, na operadora, temos que abonar esse problema, não posso puni-la, porque faltou energia elétrica e a praça ficou indisponível por isso. Tá? É uma característica desse projeto. Outra característica interessante é que ele é duplamente auditado. Nós auditamos as operadoras, e SES, que é a Prefeitura de São Paulo, audita a nós e as operadoras, para garantir que está tudo de acordo, porque, na verdade, nós somos uma espécie de intermediário. Nós operamos e gerenciamos esse projeto para a Prefeitura. Para isso, há espelhos toda a parte de monitoramento, o que o nosso NOC vê, a Prefeitura tem acesso, etc. Bom, e como surgiu essa história do CIMET? Foi feita uma parceria entre o NIC-BR e a Prodan São Paulo, porque a gente precisava, para poder monitorar esse contrato, que é a obrigação do governo, e para garantir que ele estava sendo bem implementado, de alguma espécie de medição neutra, independente. E por que não pública, já que é um dinheiro público que está sendo usado para isso, é melhor que seja pública, assim pode ser auditado pela sociedade também. Né? Nada melhor do que o CIMET
e o NIC BR como parceiro nessa hora. Eles são simplesmente a melhor escolha disponível. Ponto. O NIC forneceu um grupo grande de Cimetrix Box inicialmente, que são esses que vocês viram lá fora, para as caixinhas Sorro para você monitorar a qualidade da internet. Fez várias adequações que nós pedimos, porque nosso cenário é levemente diferente do cenário original para o qual o Cimet foi pensado. E quais são essas principais diferenças? Vamos lá. Primeiro que a gente está querendo medir não a qualidade do link internet, a gente está querendo medir a qualidade do acesso rádio. Então, o Cimet foi alterado para medir através da interface rádio. Depois, essa alteração ficou disponível para o Cimet Global, que todo mundo usa. Agora, você pode escolher lá onde você quer medir. Bem, inicialmente, era só pela interface de rede da Ethernet, né? Outra coisa, a gente pediu alguns testes a mais, por exemplo, o ping do gateway, que a gente precisava, por causa de um detalhe de como a gente afere SLAs, etc. Um ponto interessante é que a empresa terceira, a operadora que toma conta da praça, ela não tem acesso nenhum à configuração do Cimet. A Prodan configura, é colocado na praça o sensor lá, ela tem acesso aos resultados da medição, evidentemente. Mas, fora isso, ele está mantido aí a neutralidade dele como um ponto de aferição. E o que é o Cimet Box, afinal? É um equipamento, um roteadorzinho desses que a gente compra para utilizar em casa, que roda um firmware específico desenvolvido pelo NIC BR, que executa uma variedade de testes de qualidade de link, de funcionalidade de rede, etc. Dessa gama de testes que o Cimet Box realiza, alguns são particularmente importantes para esse projeto do Wi-Fi Livre São Paulo, que são aqueles que são diretamente relacionados aos SLAs que nós temos que garantir em contrato e por causa do edital de licitação, que é a vazão TCP e UDP, upload e download, o ping para o first hop, que é o gateway da praça, a latência, que está sendo mais ou menos observada pelo usuário no uso da rede, e perda de pacotes. Os outros testes são importantes, porque são testes funcionais, mas eles não se refletem em SLAs. Logo no início, a gente teve alguns pequenos problemas. Esses não são defeitos do Cimet Box. Essas são características que não estavam adequadas ao uso do projeto. A gente alterou ou o uso do projeto, ou pediu ajuda para o NIC para alterar o Cimet Box para adequá-los. Primeiro que a gente, inicialmente, colocou esses hardwares doados dentro dos shelters na praça e, bom, o ambiente era inóspito e a caixinha não aguentou. Era de se esperar, né? Então, qual foi a solução que foi dada? Conversamos com as terceirizadas, é do interesse delas que esse Cimet Box funcione muito bem, porque se a gente não afere, a gente não paga. E uma delas melhorou os shelters, refrigerou os shelters, e a outra, a gente trocou o hardware, utilizou uns rádios outdoor. A partir do momento que o rádio que contém o Cimet Box passou a ser um modelo outdoor, a gente tirou ele do shelter, posicionou ele de forma mais adequada, até melhorou a qualidade da medição, porque a gente colocou na borda da praça, etc. E pararam os problemas de travamento. Toda vez que travava uma máquina dessa por causa de calor, tinha que ir uma equipe nossa, uma equipe da terceira, acho que evitando 3 idas numa praça, a terceira já pagou esse rádio e sobrou dinheiro. O NIC alterou o firmware do Cimet Box para adequar as nossas necessidades e para poder rodar nesses Ubiquiti, porque não fazia parte da gama inicial de rádios. E aqui a gente teve um pequeno problema predizível até. Volta e meia, o fabricante atualiza a versão de hardware do modelo dele. Não muda o nome do modelo, ou muda uma letrinha lá no final, mas troca completamente o que vai dentro. Quando acontece isso, o firmware anterior do Cimet não funciona mais, é necessário gerar uma versão nova. Isso pode ou não ser uma coisa simples de resolver. Às vezes não é nada simples, né? Então, você passa a ter que gerenciar o parque de hardware que você vai comprar para utilizar como sensores. Do ponto de vista desse tipo de utilização, onde você não é um usuário em casa ou na sua empresa, você não tem um Cimet Box porque você quer saber se o teu link internet está bom, não é e aí você não tem uma agregação, você não tem 300 Cimet Box para tomar conta. Bom, como nós saímos desse uso pensado do Cimet Box, apareceram algumas oportunidades para melhoria.
que para esse tipo de utilização do Cimate Box seria interessante o quê? No momento, o Cimate Box ele tem uma visão agregada através do portal do AS, o PAS. Ele é muito útil para, por exemplo, o provedor saber como é que está as medições Cimate Box de todos os usuários que usam Cimate Box na rede dele. Eu estou na posição invertida. Eu tenho um monte de Cimate Box que pode estar em diversos AS. No momento, no nosso caso, são dois, que são duas prestadores de serviço. E eu preciso agregar não do lado AS, mas do lado usuário. Isso ainda não está disponível de forma automatizada, então resulta em, toda vez que a gente tem que trocar um sensor, etc., a gente tem que ficar tomando tempo da equipe do NIC, pedindo para eles colocarem lá num grupo, etc., etc. Uma outra oportunidade que a gente identificou, e que o Fausto vai mostrar na hora, como a gente faz a bilhetagem, a aferição automática, é que, para fazer toda a parte de faturamento, calcular a disponibilidade das praças, etc., nós puxamos toda a massa de dados de todos os 120, na verdade, são mais de 120 Cimate Boxes que a gente utiliza. Não existe um jeito muito simples e direto de fazer isso no momento. Então, a gente faz uma espécie de scrapping, entra lá na página de cada um dos Cimetes, puxa, aí usa um sistema avançadíssimo de planilhas, mais conhecido como SAP, para agregar tudo isso e obter os índices que a gente precisa. Então, fica aí uma sugestão de ações conjuntas futuras que facilitaria outras iniciativas do tipo do projeto Wi-Fi Livre, utilizarem o Cimete, uma massa de Cimete, sensores Cimete, para conseguir medirem seus SLAs. Agora, só o Cimate Box não seria suficiente, né? A gente ainda tem os problemas mais comuns de rede, tipo, faltou energia, queimou o rádio, alguém bateu no poste e derrubou o cabo de fibra, etc., etc. E isso a gente mede com aquelas ferramentas padrões que são do conhecimento geral aqui dessa sala. Zabbix, Nagios, SolarWinds, um montão de scripts. No final, a gente agrega alguns faz controle em planilha. E, além disso, a gente pegou e, dentro desse processo, a gente atrelou o NOC Prodan com os NOCs das duas empresas, para que eles possam se conversar com um canal mais direto. Então, um abre chamada direto para o outro, e, a partir daí, disparam-se as equipes de campo da Prodan ou do terceiro, e é mantido aquele acompanhamento, inclusive para, por exemplo, identificar se a causa de falha foi energia elétrica. Tá bom, então foi energia elétrica no chamado referente àquela falha, isso fica indicado, a Prodan faz uma verificação com a Eletropaulo, só para garantir que foi tudo isso mesmo, e aí, na hora de cálculo do SLA, a gente abona. Bom, os principais SLA que a gente utiliza na nossa solução a disponibilidade, que a gente utiliza aquelas ferramentas de monitoramento que o Henrique apresentou, os Zabbix e tudo mais. Voltou? Aqui. A disponibilidade que a gente utiliza dos Zabbix pelo monitoramento do NOC da Prodan. Daí, aqueles outros testes que a gente falou que não conseguiria fazer se eu tivesse que utilizar somente um monitoramento local. Ou seja, eu não conseguiria saber qual que é a latência entre o dispositivo do usuário até o access point que está na praça. Então, nesses outros SLAs, a gente acaba utilizamos o Cimate Box para nos dar essa informação. Tá? Então, dentro do contrato com as prestadoras de serviço, a gente exige um SLA, uma latência mínima do ponto do usuário até o access point em 5 milissegundos. Passando desse valor, a operadora começa a sofrer penalidades. E com base nos laudos do Cimete que a gente consegue saber se isso está estourando ou não. A largura de banda de rede também não é a largura do link da praça, tá? Porque isso é variável, mas ele vem também da ferramenta Cimate Box, onde ele faz testes constantes até o PTT, de troca, para poder ter qual a banda gasta para cada consulta que é feita, e isso aí depois a gente consolida para saber se está dando a largura de banda necessária. Tá? Outro dado importante também que a gente pega, aí já pega dos Zabbix, através das conexões que tem em cada um dos APs das diversas praças, se o número de usuários contratado está acima do
se o número de usuários conectados está acima do contratado. Por quê? Em muitas praças a gente tem 60 usuários, no mercado municipal a gente tem 250 conexões contratadas, só que chegou 251 conexões, vai haver conexão, vai conseguir se conectar. Então, as operadoras elas provisionaram os equipamentos para garantir sempre o dobro da capacidade contratada. Por quê? Porque aí ela pode baixar a velocidade de transmissão, ela pode baixar no mínimo de 512 para 256. Isso nós estamos falando de velocidade mínima, tá? Hoje, eu vou lá em qualquer praça, hoje, se eu monitoro via CIMET Mobile ou pelo CIMET Web, isso dá 24 MB por usuário para quem for realizar um teste. Então, as operadoras elas têm entregado bem mais bandas do que o mínimo necessário, né, que seria o 512, que a partir dali começa a ter problema de medida. E também a gente tem equipes de campo da Prodan que vá nas 120 praças periodicamente para poder validar se as informações que o Nokia está constatando, que o CIMET está constatando na praça, é real o que está acontecendo com o usuário. Então, ele vai lá, testa com um smartphone, testa com um notebook, e isso ele faz uma bateria de testes lá para a gente saber se o canal está poluído, se a frequência está nas intensidades necessárias, se está aumentando o ruído, como a gente contrata tanto 5.8 quanto 2.4 nas praças, a gente monitora essas duas frequências também, porque pode se conectar nas duas. Então, é feito um laudo mais criterioso. Tá? E se caso houver, a praça estiver disponível, a gente chegar lá na unidade e não estiver funcionando, aí a gente acaba glosando em 100% o contrato daquela unidade. Tá? O que a gente ainda faz manualmente na operação? Tá? Além da visita nas praças, a gente analisa com a operadora aquilo que foi medido, a operadora nos remete que aquele problema foi ocasionado por parte elétrica, tá? Isso depois eu mostro como dá para a gente atestar isso. E dali a gente faz o tratamento desses incidentes para poder não glosar a operadora nesse tipo de situação. Tá? Vou mostrar aqui um dos monitoramentos que nós temos lá da operadora para a Secretaria de Serviço e juntamente para a Prodan também poder utilizar. No primeiro momento, nós não tínhamos o NOC monitorando essas 120 praças, então no contrato previa que a operadora teria que dar ferramentas para a gente poder analisar. Essa ferramenta foi construída por eles e em algumas praças, nem todas, a gente tem um gráfico. Esse segundo gráfico ali, ele monitora a temperatura e energia. Tá? Então, tem como se fosse um alicate de amperímetro lá medindo o fio antes de chegar no no-break. Então, a gente sabe que aquela praça está com problema de energia antes mesmo que venha esgotar a bateria. Então, através desses sensores também a gente consegue saber se aquele problema foi em disponibilidade elétrica ou se for em disponibilidade ocasionada por algum elemento da operadora. Tá? Da monitoramento da WCS também a gente tem um espelho, só para contextualizar aqui, o mercado municipal a gente tem... quanto? 7 APs. A gente tem 7 APs e, inclusive, a gente monitora também o CIMET Box, se ele está online ou não. Tá? Porque se não tiver, às vezes a gente tem que validar ele para poder garantir com que o faturamento seja feito corretamente. No caso, a gente monitora os números de usuário por unidade, né, que acaba gerando aquele gráfico que eu mostrei inicialmente de 7.500.000 conexões mês. E a gente utiliza na Prodan os ABICs. Tá? Então, os ABICs ele vai dar também para a gente o cálculo de disponibilidade, vai poder saber o número de usuários que a gente está ativo, monitora também o CIMET Box, para a gente poder
garantir de novo a qualidade do funcionamento. Né? Para ter uma ideia, essa é o sistema avançado de planilhas lá, o SAP, que o Henrique falou. Nós utilizamos hoje, essa parte aqui também a gente automatizou para poder fazer a medição mais rápida das unidades. A gente tem, das 120 praças, a gente praticamente os 3 SLAs principais, que é a disponibilidade, velocidade e latência, nós conseguimos fazer o quê? A gente pega o MAC address do CIMET Box, tá? Esse MAC aí é do CIMET, envio para o site do CIMET público, qual é o período de aferição, no caso aqui novembro de 2016 a gente fez, e qual é o MAC do equipamento. Ele me retorna um CSV com todas as informações que eu te falei anteriormente, que ele monitora todos os dias, de hora em hora, o acesso até o PTT. Com isso, ele me dá mais ou menos uma banda de download TCP/UDP, no qual a gente faz uma média e consolida isso na planilha de faturamento para ver se está abaixo do contratado, que é aqueles 256K. Né? E o mesmo também, aquela adaptação que o Henrique falou, que o Nick acabou fazendo para a Prodan, que ele também faz o ping para o gateway. Porque muitas vezes a gente consegue ter uma velocidade de throughput boa, mas não consegue chegar no próprio roteador. Então, dali a gente pega o cálculo do qual o tempo que o CIMET gasta para chegar até o gateway da praça, se tem muita conexão, o equipamento está com latência muito alta, a gente pode pedir para a operadora provisionar mais células naquele local, né, para que a gente consiga diminuir esse tempo. E esse tempo também a gente consolida ele e leva para uma latência para a gente poder garantir os SLAs mínimos do contrato. Isso aí. Estamos abertos a perguntas. Perguntas, pessoal. Enquanto vocês pensam em perguntas, eu tenho uma para vocês, de se os acessos do Wi-Fi livre têm, por exigência contratual, um IP público na saída, ou se, eventualmente, a operadora poderia fazer CGNAT, e aí vocês nem conseguiriam chegar no IP do roteador para ter qualquer ideia de latência ou coisa assim. Olha, eu vou ter que admitir que eu não lembro agora, no momento, se a gente exigiu o IP público. Porém, se eles fizessem qualquer coisa que impedisse o nosso acesso aos sensores, eles imediatamente sofreriam uma multa que vai começar com não paga para esse mês a praça. Perde a praça inteira o faturamento dela. E eu acredito que, se isso perdurar, a multa é muito salgada. Então, não vai acontecer. No momento, eles estão utilizando IP público. É um bom estímulo. Mas tem... Primeira pergunta aqui desse lado, assim, do Thiago. Ok. Quando você começou a palestra, eu logo pensei, talvez alguma mudança no firmware do CIMET tivesse sido necessária para conseguir completar os seus requisitos aí. O fato de não ter o código-fonte do CIMET, de alguma maneira, dificultou esse trabalho? Eu sei que o Nick teve uma parceria aí de mexer no firmware, mas você acha que talvez, se houvesse o código-fonte do CIMET, isso, de alguma maneira, tornaria mais simples o seu trabalho? E aí eu sei que teve essa semana uma palestra aqui com o pessoal do CIMET, talvez essa pergunta tivesse sido para eles e não para vocês, mas como vocês, outros grupos, outras prefeituras e outras organizações poderiam usar esse sistema do CIMET com mudanças para criar novas soluções de medição que pudessem agregar? Aí fica uma sugestão aí de liberar o código-fonte disso para a comunidade. Olha, eu acredito que sim, pelo fato de, sei lá, a implementação de um watchdog no próprio CIMET Box e algumas outras coisas que a gente poderia provisionar lá. Mas, como esse contrato também é auditado, então, se a versão do CIMET pudesse ser alterada, eu não sei como que ficaria a questão de validade dessa ferramenta junto a outros órgãos. Completando, para nós há muito valor no fato do CIMET estar sob controle total de uma parte neutra, nesse caso, inclusive, pelo que eu me lembro, certificado, teve uma certificação do Inmetro envolvida, não teve, pelo que eu lembro.
pelo menos uma certa época tinha. E, nesse caso específico, eu acredito que não teria feito muita diferença se o código fosse aberto ou não. Talvez tivesse sido até pior, porque nós tomaríamos para nós a responsabilidade de alterar esse código, não sei se nós daríamos vencimento. Mas isso é uma situação bem específica. Fabrício. Alô? Fabrício, NICBR. Eu acho que eu vou aproveitar aqui um pouco, fazer um comentário, né, porque eu fiz a apresentação ontem sobre o Smatchbox, e, enfim, anteontem, desculpe. E quanto a essa questão de ter código aberto ou código fechado, nós usamos hoje uma plataforma para o desenvolvimento que é o OpenWRT. Então, é uma plataforma que ela se difere de algumas outras plataformas para roteadores, porque ela é 100% aberta. Então, quer dizer, ela não usa drivers proprietários, ela não usa nada, então é uma plataforma que nós sabemos exatamente o que está rodando lá dentro, como está rodando, a gente pode compilar os drivers, pode pegar e trabalhar sem problemas com isso. Agora, o CIMET, por enquanto, tá, hoje, nós ainda não estamos abrindo o código dele. A ideia é que, tá, a médio prazo, a gente já possa começar a disponibilizar alguma coisa através do próprio OpenWRT. Por que eu estou falando isso? Tá? Uma das coisas que nós estamos trabalhando hoje, acho que eu comentei isso anteontem também, é que nós possamos usar mais padrões ETF. Então, nós estamos começando já uma implementação de LMAP para o Smatchbox, estamos começando a implementação de OAMP, TOAMP, que são padrões 100% ETF, aí no meio. Então, são padrões 100% ETF, não tem nada fechado ali. Então, a ideia é que a gente possa usar esses padrões e disponibilizar o que nós viermos a implementar junto com o projeto OpenWRT. Então, fica uma coisa um pouco mais aberta e mais possível de ser utilizada também para outras soluções, para pessoas que queiram pegar e aproveitar isso. Agora, o que eu ia perguntar para vocês, primeiro, né, parabenizar pela apresentação, está muito legal. E teve algumas alterações, né, que foram feitas agora mais recentemente no Smatchbox, principalmente na parte de interface, que são duas coisas, né, que eu vou comentar. Primeiro, essas alterações, que eu acho que podem ser bem interessantes para vocês, principalmente essa parte de disponibilidade. Tá? Porque a gente está fazendo alguns cálculos agora e apresentando para o usuário o porquê que o roteador ficou fora, se foi em função da rede, da operadora que estava fora, se foi em função de algum problema local, inclusive queda de energia elétrica, a interface que estava desconectada, N problemas que poderiam estar ocorrendo. E outra coisa também, tu falou do PaaS, também, que hoje o PaaS eu só posso tratar quem é do meu AS lá dentro, então fica muito difícil quem é de fora conseguir agregar isso. Então, eu tenho uma boa notícia, tá? A gente está trabalhando nessa interface para poder permitir que se agregue, tá, outros Smatchbox, como é o caso da Prefeitura, tá, que tem mais de um AS que está trabalhando com ela. Vai ser feito de uma forma muito similar ao que ocorre hoje no PaaS, em cadastro do Smatchbox, depois, através da interface do Smatchbox, é feita a autorização para que se possa receber os dados dele. E uma outra coisa também, tá, é que nós queremos já a médio prazo disponibilizar os resultados, não só em CSV, mas com REST também, usando JSON para isso, que eu acho que também facilita muito mais a integração depois com qualquer outra plataforma de gerência, que fica também uma coisa um pouco mais padronizada. Já também, tá, aí, tá, seguindo também algumas especificações já do LMAP para isso, para que a gente possa pegar e já ter isso muito mais padronizado lá dentro. A ideia é para o primeiro semestre, já do ano que vem, a gente ter isso também. São excelentes notícias, obrigado. Próxima pergunta aqui. Ibirissol do Pop Bahia, da RNP. Parabéns aí pela apresentação, muito bacana o trabalho. Eu, como sou visitante na cidade, não utilizei o projeto, então não sei dizer muita coisa em relação à utilização, né, a qualidade, enfim. Mas eu fiquei com a dúvida, em relação ao CIMET em si, vocês pensam em expandir, por exemplo, para monitorar parâmetros da parte de rede sem fio propriamente dito, por exemplo, atenuação de sinal, esse tipo de coisa para ajudar no diagnóstico, vocês veem isso como necessário, ou já isso é fornecido para vocês, além daquelas métricas que vocês mostraram aqui? E outra, se não é feito, ou se já for feito, na validação que vocês fazem, por exemplo, aumentar a densidade ou a visita em campo que vocês fazem com o survey, vocês já levam em consideração se coisas de segurança estão sendo, vamos dizer assim, tomadas pela operadora, por exemplo, reaguarde, esse tipo de coisa, se vocês avaliam, se é um trabalho contínuo, ou se avaliou em primeiro momento e depois deixou... Olha, nós somos governo, então a gente está limitado nas coisas que a gente pode cobrar de quem está fornecendo o serviço, aquilo que foi exigido no edital. Essas suas colocações elas são interessantes, mas se a gente, por exemplo, não transpuser isso para o próximo edital, nós literalmente não podemos
prestar muita atenção nisso. A gente pode acompanhar todos esses quantitativos, podemos verificar se a AR aguarde ou não, e qualquer outra medida de defesa do L2 Wi-Fi. Porém, a gente, no máximo, pode chegar para o terceiro e dizer assim, olha, rapaz, essa situação aqui pode levar a uma maior probabilidade de ter indisponibilidade do serviço, é do seu interesse, dá uma resolvida nisso, porque se alguém começar a atacar do nosso lado, a gente vai medir, vai chegar à conclusão que está indisponível o serviço. O edital não prevê que essa é uma situação que é abonável, então a gente vai multar você sim. E aí talvez fique caracterizado o interesse dele, por exemplo, de botar um R-aguarde ou não. Do ponto de vista desse tipo de contrato, você tenta simplificar e pegar uns SLAs o mais alto nível possível. Você quer uma coisa que não esteja muito diretamente ligado lá à característica da camada 1, camada 2 ou qualquer coisa parecida. Você quer uma coisa mais funcional. Então, a gente vê se a navegação é possível no lugar de falar em, por exemplo, o DNS está funcionando. A gente vê se a latência até o primeiro hop é possível no lugar de ficar colocando níveis de sinais necessários ou qualquer coisa parecida. Existe uma definição da área de serviço que o prestador de serviço tem que atender com funcionamento adequado, ou seja, dentro dos outros SLAs, naquela área geográfica ali, tem que ter sinal suficiente, mas a gente não diz o que é o suficiente. E aí, na verdade, o empírico acaba funcionando melhor nessas horas. Você vai lá e testa mesmo, e na hora que você vê que tem um canto lá de sombra que não é negociável, ali tem que ter sinal bem funcional mesmo, o terceiro vai lá e coloca um trapé mesmo. Só mais uma dúvida, só para complementar. A parte de padrões que estão implementados, nesse edital, vocês já estão prevendo AC? Como foi a prospecção tecnológica? Só para eu ter uma ideia. Olha, a ideia era que o munícipe pudesse utilizar a internet nessas praças. Então, a gente não foi pela excelência técnica do padrão, a gente foi pela base instalada. Então, é 802.11g primeiro, aí o N, tanto na faixa de 2.4 quanto na faixa de 5 GB, segundo. O A, como ele não causa grande problema de colisão de perda de performance com o N, também está dentro. E o B a gente teve que retirar porque ele causa uma perda de eficiência geral para o grupo que está tentando utilizar a praça, que é meio que inaceitável. Basicamente. Esse projeto já tem 3 anos, e o AC ainda, na época, a gente começou até idealizar o projeto, até começar a construir, estava muito fora do valor de mercado ainda, não dava para exigir ainda essa. A gente tem uma pergunta online do Ellison Tomé. Qual a forma de autenticação e controle de acesso para fins judiciais? E quem responde, neste caso, se é a Prodan ou a operadora? Operadora. E ela tem que seguir o que está previsto em lei. Não a autenticação. Ricardo Rodrigues, da Nomino. A pergunta é se vocês estão permitindo ou bloqueando o acesso a sites de conteúdo adulto, pornografia, nesses hotspots. E se vocês pensaram nisso, se estão pensando nisso, se acham importante que isso seja feito. O bloqueio, obviamente. Né? Essa, na verdade, é uma definição de SES. Tá? Esse tipo de requisito funcional foi colocado pela Prefeitura. Teve um grande debate logo no começo, pelo que eu me lembro, e o resultado foi, nós não filtramos conteúdo. Então, se por algum motivo tiver algum tipo de filtro colocado pelo terceiro, vai ser algum motivo estilo vírus, phishing, ou então a base de safe URLs do Google ou de sei lá quem, se ele estiver utilizando, que eu acredito que não esteja, porque ele teria que botar uma proxy no meio do caminho para fazer isso. Lucenildo, última pergunta. Lucenildo, NICBR, eu, na qualidade de paulistano autêntico, né, já vi que o projeto foi expandido para os ônibus. Né? Vocês, de fato, não mencionaram. Eu não sei se realmente é vocês que estão gerenciando essa parte dos ônibus ou não. E se, enfim, já que não estão, então era para saber como é que... não sei se vocês também têm informação nesse aspecto, de como vai ser feito esse tipo de gerência, que na praça é um pouco mais tranquila, né? Enfim, uma vez que é 4G, movimento, entre outras variáveis. Bom, o projeto de ônibus não foi feito em parceria com a Prodan, né? Foi uma outra secretaria do... Mas aí uma das operadoras que prestam serviço na praça parece que vai fazer essa expansão. E eu acredito que vai seguir os mesmos moldes do projeto Wi-Fi Livre São Paulo, que é sem autenticação, todas aquelas questões que envolvem a neutralidade da rede,
Então, o projeto deve ser similar a esse. Eu não conheço, não posso dar mais detalhes sobre isso, mas o que eu sei até então é isso. Então, a gente agradece de novo os apresentadores. Obrigado, pessoal.